Olá, queridos alunos e alunas, sejam muito bem-vindos a essa pequena aula que vamos tratar aqui de aspectos introdutórios, de reconhecimento e mensuração de custos de empréstimos. Então, antes da gente tratar necessariamente desses itens, vamos tentar descrever aqui qual é o objetivo dessa norma, né? O custo de empréstimos são aqueles que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável que formam parte do custo de tal ativo, né? Os outros custos de empréstimos devem ser reconhecidos como despesa. Então, o que já dá para saber é que quando eu tenho algum tipo de empréstimo e eu tive custos relacionados a ele, a gente vai ver que custos são esses, e quando eu tenho um ativo que a norma chama de ativo qualificável, então eu vou pegar esses custos de empréstimos, que são juros e outras, pode ser outras taxas também, que vão, ao invés de ser reconhecidos em despesa, serão alocados a esse ativo que eles chamam de qualificável. Então, ativo qualificável, a norma diz que é um ativo que necessariamente demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos. Veja que a norma traz aqui esse tempo substancial. O que é um tempo substancial? Ela não diz se é 1 ano, 10 meses, 8, né? Mas ela diz aqui substancial, então tem uma questão aqui de julgamento das empresas, tá certo? Custos de empréstimos aqui são juros e outros custos que a entidade incorre em conexão com o empréstimo de recursos. Então, tarifas que você teve para o empréstimo, ou se foi um empréstimo em moeda estrangeira, a conversão do empréstimo em moeda estrangeira e os juros, principalmente, compõem esses custos que a norma diz, tá certo? Algumas outras definições que a norma traz, né? São encargos financeiros, então, calculados com base no método de taxa efetiva de juros, conforme descrito no CPC 08 e 48. Podem ser também juros sobre passivos de arrendamento reconhecidos de acordo com o CPC 06. Então, quando eu tenho um passivo de arrendamento e tem aqueles juros lá, eles também podem incorporar, né, o custo de empréstimo. E, como eu disse também já anteriormente, as variações cambiais decorrentes de empréstimos de moeda estrangeira. Então, tudo isso aqui são o que pode compor aqui o custo de empréstimo, tá certo? E o tal do ativo qualificável. Que podem ser os ativos qualificáveis? Os ativos qualificáveis podem ser, por exemplo, plantas industriais, propriedades para investimento, por exemplo, como a gente tem shoppings, né, que demoram um tempo substancial para ficar pronto, uma usina de geração de energia, plantas portadoras, que são aquelas plantas que contêm ou que portam, né, outros ativos biológicos e não necessariamente ela é ativo biológico, né, como é o caso das plantas frutíferas, né, a macieira, a laranjeira, etc., cana-de-açúcar. Então, se eu tiver que tomar empréstimos para a construção dessa planta portadora, né, e ela demorar um tempo substancial para ficar pronta, esse custo de empréstimo também deve ser alocado para a planta portadora. Ativos intangíveis, a gente pode ter aqui o exemplo mais clássico, por exemplo, de patentes que demoram para ser realizadas, né? Por exemplo, as patentes de vacinas, aí, que é uma coisa que está na moda com a questão do Covid, o pessoal tá se importando com isso, né? Mas apesar da rapidez dessas ligadas ao Covid, em geral as vacinas demoram muito tempo. Então pode ser, por exemplo, um ativo intangível, né, o desenvolvimento da fórmula, que leva um tempo substancial, portanto um ativo qualificável. E pode ser estoque? Pode. Em geral, a maioria dos estoques não, mas estoques que demoram tempos substanciais, né? Como, por exemplo, a produção de queijos, vinhos e uísques, né? Que demoram tempos alongados aí, ficando lá no estoque até ele estar pronto para vender conforme a empresa deseja. Tá? E o reconhecimento? Então, a entidade deve capitalizar, então ela diz aqui que a entidade deve, não é uma opção, capitalizar os custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção e produção de ativo qualificável como parte do custo de ativo. Isso está lá no parágrafo 8 da norma. E, quando for provável, que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade, que tais custos possam ser mensurados com confiabilidade. Então, obviamente, o ativo qualificável precisa passar pela definição de ativo, né? Classificá-lo lá como algum dos ativos, imobilizado, estoque, PPI, etc. Ou até mesmo o caso das plantas portadoras, que encaixam na norma de imobilizado, tá certo? E esse custo, obviamente, precisa ser mensurado com confiabilidade e esse ativo precisa trazer benefício econômico futuro, né? E quais são os custos de empréstimos que são elegíveis? A norma diz que são aqueles que seriam evitados se os gastos com ativo qualificado não tivessem sido feitos.
né? Então, essa é a definição geral. A gente vai ver durante essa aula e na próxima sobre como a gente trabalha isso, tá certo? Algumas dificuldades aqui que são necessários algum tipo de julgamento. Então, quando a atividade de financiamento da entidade é coordenada de forma centralizada num conjunto de empresas sob controle comum. Então, às vezes eu tenho uma empresa mãe e ela toma um empréstimo para a empresa filha, porque às vezes ela tem melhor crédito, né, melhor scoring de crédito, melhor rating de crédito do que a filha, então ela toma o crédito e manda para ela, né? Ou quando ela, por exemplo, aqui o outro exemplo, quando usa uma gama variada de instrumentos de dívida para obter recursos com taxas variadas e empresta tais recursos para outras entidades do mesmo grupo em diversas bases. Então também tem esse problema. Às vezes também só a mãe pega, né, e passa para a filha, mas às vezes passa com taxa diferente do que ela captou, né? Às vezes passa até gratuitamente. E aí como é que a gente trabalha isso? Isso também tem algum julgamento aí envolvido. E se os empréstimos específicos aqui, né? Então lá a norma falava que o empréstimo específico é que vai diretamente para o ativo qualificado. E mas se eu não tiver empréstimo específico, ou se ele for insuficiente para cobrir todo o ativo qualificável. Então o que eu devo fazer? Eu devo pegar os outros empréstimos que a empresa tem, que a gente chama de empréstimos gerais, e encontrar uma taxa média ponderada desses empréstimos para que eu encontre uma taxa geral que eu vou aplicar esse valor excedente, né? Então, a entidade aqui deve excluir desse cálculo os empréstimos aplicáveis aos empréstimos feitos especificamente com o propósito de obter um ativo qualificável. Então, eu vou ter que segregar meus empréstimos em dois tipos. Um, para ativos qualificáveis. Então, imagina que eu peguei 2 empréstimos para 2 ativos qualificáveis e ainda tem outros empréstimos gerais. Então, este empréstimo vai para o ativo A, este empréstimo vai para o ativo B e todos os outros também vão ajudar o A e o B. Tá? Então, veja, quando eu vou fazer o A, eu não vou pegar os outros empréstimos mais o B. Eu tenho que separar todos os empréstimos específicos para ativos, né, qualificáveis, separar eles e o que sobrar eu chamo dos gerais, certo? E aqui ele está falando que em algumas circunstâncias também eu posso incluir todos os empréstimos da controladora e de suas subsidiárias, né, nesse cálculo de média ponderada. Em outras circunstâncias também pode ser apropriado cada subsidiário utilizar a média ponderada dos seus custos de empréstimos. Mais uma vez, exige julgamento aí do que seria mais factível, do que a empresa realmente fez com os valores tomados emprestados. Tá? Início da capitalização. Então, quando eu inicio essa capitalização? É a primeira data em que eu tiver essas 3 condições. Então, quando eu incorrer em gastos com ativo, ou seja, eu despendi valores de caixa ou eu já assumi passivos em relação a isso. Eu incorri em custos de empréstimo, ou seja, eu já tenho um empréstimo que já está já estou tendo custo com ele. E eu iniciei as atividades de preparo do ativo. Tá? Então, eu comecei lá a obra, por exemplo. Então, comecei a obra, já incorri em gastos e tem empréstimos. A primeira data que acontecer essas 3 coisas é a data que eu inicio a capitalização, ou seja, a data em que eu tiro da despesa financeira e levo para dentro do ativo. Tá? E aqui, suspensão. Suspensão. A entidade deve suspender a capitalização dos custos de empréstimos durante períodos extensos em que as atividades de desenvolvimento do ativo qualificável. Então aqui veja, imagina que você está fazendo uma obra. No Brasil nós tivemos algumas obras na região norte em que fizemos hidrelétricas lá nos rios, né? E lá tem um período de chuvas que de fato alaga e não tem o que fazer com a obra. Então a obra é suspensa, já se sabe ex ante, ou seja, antes da obra começar, que eu vou ter 3 meses que vai parar a obra, né? Então essa parada que eu já sei que acontece, eu não devo suspender, tá, a capitalização. Contudo, se eu tiver outras paradas que são inesperadas, como por exemplo a questão de pandemias, a questão de greves, etc., aí eu devo verificar e utilizar a suspensão da capitalização por esse período, tá certo? E, obviamente, lançar isso em resultado. E quando cessa, ou seja, quando termina, eu não vou mais capitalizar. Então a entidade deve cessar a capitalização quando substancialmente todas as atividades necessárias ao preparo do ativo qualificável para seu uso ou venda estiverem concluídas. Ou seja, quando eu disser lá que aquilo está concluído, ou as atividades substanciais para que eu diga que está concluído, aí eu encerro. Os custos de empréstimos que eu ainda tiver ocorrendo após a cessação vão direto para a despesa. Tá certo?
E por fim aqui, para encerrar esse nosso vídeo, é que após eu agregar esses custos de empréstimos ao ativo, eu obviamente vou ter que verificar se esse ativo não está com excesso de valor recuperável, excesso de valor contábil sobre valor recuperável, ou, em suma, se eu não tenho que fazer teste de impairment, porque às vezes esses custos aumentaram muito o valor do meu ativo e pode ser que eu já tenha, apesar de já ter acabado de colocar o custo de empréstimo para dentro do ativo, eu vou ter que fazer um impairment logo na sequência, tá certo? Então esse foi o nosso primeiro videozinho aqui dessa série de custos de empréstimo, espero que tenham gostado, até a próxima, tchau, tchau.